Salmista, ao escrever o Salmo 119, confiava nessa graça e por todo o seu salmo, ele destaca como que a palavra de Deus revela essa graça e como ela traz vida. O verso 50, ele diz: "O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica." O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra que dá vida, é que renova, é que restaura. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que essa palavra é verdade para a sua vida. O que pode te renovar nessa noite, vivificar o seu coração, restaurar, é a palavra. Então eu quero te convidar para falar com Deus, fechar os seus olhos e falar com Deus agora e pedir: Senhor, eu confio nessa palavra como salmista. O que pode me vivificar, renovar minha vida, restaurar minha vida, trazer alegria para a minha vida é a tua palavra. Então fala comigo, eu quero te ouvir nessa noite. E aí, por causa disso, você precisa orar por mim, para que eu seja fiel na exposição dessa palavra, para que eu seja instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar. Deus, nós nos entregamos em confiança a esta palavra do Senhor que nos dá certeza de que somos vivificados, recebemos nova vida quando o Senhor fala conosco. Por isso nós queremos ouvir Tua voz nessa noite, Pai. Cada um de nós, em nossas necessidades aqui, queremos Te ouvir. Nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, nós não temos conhecimento suficiente, nosso coração é enganoso, o pecado habita em nós, então nós precisamos da Tua graça, nos libertando de qualquer ensino enganoso. Precisamos da Tua graça, nos libertando, Pai, de qualquer pensamento contrário à Tua verdade. Fala conosco, Pai, e eu peço por mim, que eu seja instrumento nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo, usa-me por Tua graça. Sou apenas instrumento levantado por Ti nessa noite. É assim que nós oramos, como corpo de Cristo, como família Tua, como igreja do Senhor, na expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A luta começou. Esse é o grito para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E trata-se de uma luta espiritual. Abra sua Bíblia no livro que Paulo escreveu, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Na semana passada, nós vimos a partir do verso 10 até o verso de número 20, onde Paulo tratou de desmascarar as forças espirituais demoníacas do mal que se levantam contra todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. E é isso que significa a luta que todos nós temos. Todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo travam essa luta. E trata-se, meus irmãos, de uma luta espiritual. O que Paulo descreve nos versos de 10 a 20 é a situação dos que estão unidos a Jesus Cristo. De um lado, a incessante, a contínua, ou o contínuo ataque do diabo, das suas hostes, tanto de forma externa quanto interna, tanto no campo das ideias quanto do coração,
com o objetivo de impedir aqueles que estão unidos a Cristo de viver para Cristo, viver segundo o propósito de Cristo, viver dentro do plano do Evangelho, de cumprirem a missão de dar glória a Deus, de mostrar Deus ao mundo, de viver de tal forma que Deus seja visto. Então, de um lado, nós temos isso. Mas é maravilhoso porque, de outro lado, Paulo diz que Deus forjou, preparou armas espirituais para que nós possamos vencer. E no verso de número 13, ele diz que a vitória é garantida, depois de ter desvencido tudo, ou seja, a obra de Deus em Jesus Cristo protege todo aquele que está unido a Cristo de forma cabal. É uma guerra espiritual, sim, e nós lutamos com armas espirituais, sim. Quais são elas? O texto diz para a gente: verdade, justiça, evangelho da paz, salvação, fé. Tudo isso cercado, fundamentado pela palavra de Deus e permeado por oração contínua. 7 armas nós temos para vencer os ataques do diabo e seus anjos. E a certeza é de que somos vencedores, porque Cristo já os venceu. Agora nós chegamos à última seção da carta, versos de 21 a 24, que eu peço que você acompanhe a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta, porque isso aqui está diretamente ligado ao que Paulo já falou anteriormente. Esse encerramento da carta que ele escreve apresenta para a gente 2 momentos. Versos 21 e 22, nós temos uma afirmação acerca da pessoa de Tíquico e a missão que ele tem. Versos 23 e 24 é uma oração de Paulo. Diz assim o texto bíblico: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor, do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. 4 versículos, e eu quero convidar você para nós analisarmos e discernir aqui o que nós podemos aplicar na nossa vida. Antes, porém, eu queria apresentar um pouquinho para vocês quem é Tíquico. Tíquico era procedente da Ásia Menor, atual Turquia, e Tíquico acompanhava Paulo em seu ministério. O primeiro registro que nós vemos de Tíquico acompanhando Paulo está em Atos, capítulo 20, verso 4. Eu não vou fazer leitura, mas você pode anotar para você ler depois. Paulo está voltando da Grécia, passando pela Macedônia, em direção a Jerusalém. E ele está levando os recursos, as ofertas que eles levantaram em várias igrejas da Macedônia e da Ásia, para suprir, socorrer os irmãos da igreja ou da cidade de Jerusalém que estavam passando necessidade. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, a primeira carta, nos versos de 1 a 4, você vai ver a orientação que Paulo dá aos irmãos de Corinto. Então, Paulo está com uma grande comitiva e Tíquico está lá. Outros representantes das igrejas estão juntos e eles estão levando esse donativo, essas ofertas. Tíquico vai ser citado também na carta aos Colossenses, na carta de Timóteo e aqui na carta aos Efésios. Tíquico não era apenas aquele que leva a carta, ele tem a missão de levar a carta. Veja que Paulo diz no verso 22, para isso vou-lo enviei, mas não apenas como carteiro. Paulo diz que Tíquico é alguém especial. Tíquico é alguém que é amado, um irmão amado, e é também fiel ministro do Senhor. Tíquico é apresentado como um irmão capaz, não apenas de levar informações, mas de consolar o coração dos irmãos. Está aí no final do verso 22. Então, Tíquico era um companheiro de Paulo, que andava com Paulo, que servia a Paulo, que aprendia com Paulo, que era amigo de Paulo, que era ministro junto com Paulo. Então, vejamos, versos 21 e 22. Tíquico tem informações sobre Paulo, que ele vai transmitir para esses irmãos, sobre a situação de Paulo. E eu queria que você percebesse o carinho com que Paulo trata esse seu irmão, chamando-o de irmão
amado. Ele ama esse irmão de todo o seu coração. E vê nele um fiel ministro do Senhor, alguém que serve a Deus com fidelidade. Engraçado que Paulo usa, engraçado não, é interessante, que Paulo usa aqui para ministro a palavra diáconos. Tíquico não é um oficial, ele não é um diácono, mas ele é alguém que serve fielmente ao Senhor de todo o seu coração. Agora, não, perceba também a ternura com que Paulo expressa para com a igreja. Ele está preocupado com a igreja, com o que eles estão pensando acerca dele. Por isso ele quer que Tíquico dê informações que ele não pôde dar na carta. A gente precisa lembrar que não tinha papel à vontade, como nós temos hoje. Não era fácil escrever um documento como esse. Então, muitas coisas eram ditas de viva voz. E Tíquico vai para dizer isso. Volta um pouquinho na sua Bíblia. No capítulo 3, no verso 13, olha só que interessante. Por que Paulo está preocupado com as informações que Tíquico precisa prestar sobre ele e o que está acontecendo com eles? O verso 13 do capítulo 3 diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo está dizendo? Olha, eu não quero que vocês fiquem desfalecidos, desencorajados, preocupados, porque eu estou sofrendo por causa de vocês. Então, por isso que Paulo quer que Tíquico dê as informações. É diferente a forma como que Tíquico vai falar para a igreja do que simplesmente Paulo escrevesse. Então, isso é muito interessante para a gente, meus irmãos, porque mostra que nós precisamos de pessoas do nosso lado, precisamos de pessoas que estejam conosco na caminhada cristã, somos humanos, precisamos de pessoas que nos encorajem, precisamos de pessoas que orem por nós, precisamos de pessoas que nos ajudem a viver a vida cristã. Estamos nesse mundo lutando contra forças espirituais do mal. E quando Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, não é contra pessoas, e eu falei isso na semana passada, significa que eu preciso olhar para as pessoas e ver que quando eu estou em conflito com elas, há uma armação por trás da parte do diabo, mas que essa luta é muito maior do que se eu estivesse lutando com pessoas. E Paulo não está dizendo que pessoas não são bem-vindas no nosso relacionamento. Pelo contrário, pessoas são essenciais e fundamentais para a nossa vida. Ele console o vosso coração. Consolar é a palavra parakaleo. Estar ao lado de, chamar para junto de. Então, Paulo quer que Tíquico esteja presente e possa consolar o coração daqueles irmãos, encorajando-os e fortalecendo-os com as informações que eles precisam receber acerca da pessoa de Paulo e do que Paulo está fazendo, do que Paulo está sofrendo. Vamos lembrar? Paulo está preso. E uma igreja que ama aquele apóstolo, aquele irmão em Cristo, sofre e quer notícias. E essas notícias precisam chegar para que eles possam obedecer o que Paulo coloca no verso 19 do capítulo 6. Orem também por mim. Então, Paulo está enviando Tíquico, e Tíquico vai informá-los e vai confortá-los, vai dar para eles motivos pelos quais eles vão orar por Paulo. Mas, queridos, a maior consolação para os irmãos de Éfeso é a carta que Tíquico está levando. Não são as informações. É toda a carta. A consolação mais eficaz de todas seria a própria carta que ele está levando, porque a carta está recheada da demonstração da graça, do amor, do poder de Deus sobre aqueles queridos irmãos. E é isso que vai encher o coração deles de confiança no Senhor e desejo de viver para esse Senhor. A segunda parte, versos 23 e 24, agora é uma oração. Paulo faz uma oração pelos seus irmãos. E com essa oração ele faz uma ponte com o início da sua carta. Volte lá comigo. Capítulo 1, verso de número 2. Olha como Paulo ora. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua a oração no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele segue a oração
pelos seus irmãos. E o que ele quer? Que a graça de Deus inunde o coração desses irmãos para que aquilo que eles vão ler na carta possa se tornar claro. Eles possam entender o que Paulo está escrevendo. Agora, no final da carta, Paulo quer que, da mesma forma, a graça e a paz inunde o coração desses queridos irmãos, mas para viver aquilo que eles aprenderam lendo ou ouvindo a carta. Versos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para a gente. Essa carta é recheada de oração e você deve ler a carta aos Efésios prestando atenção nas orações, porque essas orações vão te ensinar a como orar. Mas as orações também vão te revelar como que Deus está agindo sobre a sua vida. Paulo inicia com oração, termina com oração para nos ensinar. A oração é essencial na nossa vida. Não podemos viver sem orar. Nós precisamos dedicar tempo diário para falar com Deus. Meus irmãos, Paulo era tão consciente disso, e nós vimos na semana passada, que ele não apenas ora por esses irmãos o tempo todo, mas diz para eles continuarem orando. Agora é o momento de vocês orarem. Verso de número 18 do capítulo 6, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, nós precisamos orar. Agora, não veja a oração como um peso, a oração é privilégio, porque você está conversando, falando com o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, aquele que criou e sustenta todas as coisas, que para te ouvir, que se importa com aquela besteirinha que talvez você fale e pense, Deus não quer saber disso. Ele é Deus que te ama. E Paulo sabe disso. Por isso ele ora por esses queridos irmãos. Mas não apenas ora. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa aqui que passou batida, eu queria destacar isso para vocês. Paulo chama Tíquico de irmão, e aqui ele pede que a paz, o amor e a fé seja com os irmãos. Essa forma de se referir aos outros que creem em Jesus Cristo vem por causa do que Paulo escreve, registra aí. Volta um pouquinho, capítulo 1, verso 5. Paulo, na oração, diz para os irmãos que, ou para os leitores da carta, para os destinatários da carta, para esses que são discípulos de Jesus Cristo, lá em Éfeso, que Deus nos predestinou para Ele. Para quê? A adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo como filhos de Deus, então somos irmãos. E é por isso que ele tem essa liberdade e essa facilidade natural de se referir aos demais irmãos, ou demais filhos adotivos como irmãos. Por isso que a gente fala, o irmão Renato, está ali do lado da irmã Fabi. A gente usa essa expressão por causa disso. Em mente eu tenho, somos filhos do mesmo Pai em Cristo Jesus, ressurretos e cuidados, sustentados por esse Pai amoroso. E aí vem, queridos, essa bênção, é uma oração bênção. E eu quero convidar você para prestar atenção nessas 4 palavras. Paz, amor, fé e graça. Ok? E a partir daqui nós tiramos algumas aplicações para nós. Eu preciso você da Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aqui uns versos. Paz. Paulo quer, verso 23, que paz, amor e fé sejam com todos os irmãos. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Ele quer que isso seja sobre os irmãos, ele quer que isso esteja sobre os irmãos, ele quer que isso seja derramado sobre os seus irmãos. Muito bem. Que paz é esse que Paulo está falando? Que paz é essa que Paulo está falando? A paz que Paulo tem em mente é a harmonia entre os irmãos. É a paz que Deus derramou sobre cada um dos seus filhos, reconciliando-o com Ele, e que agora gera paz entre nós,
quebrando toda a parede de inimizade que existia. Então, volta comigo na sua Bíblia, capítulo 2, verso 14. Olha como isso já foi dito por Paulo. E ele quer que essa paz seja com esses irmãos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, e ele está falando o tempo todo de Jesus, queridos, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paulo está falando desta paz. Ele quer que essa paz continue sobre cada um dos irmãos. Capítulo 2, estamos na seção de doutrina. Capítulos 1, 2 e 3, Paulo está dizendo o que Deus fez para nós. Fez em direção a nós. E nós vimos que capítulos 4, 5 e 6, Paulo diz aquilo que nós temos que viver. A nossa série é o que cremos, como vivemos. Cremos que Jesus é a nossa paz e gerou paz entre nós e os outros. Então agora temos que viver essa paz. Então você vai comigo para o capítulo 4. E Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no quê? No vínculo da paz. Paulo quer o tempo todo que os seus irmãos tenham paz com Deus, ou desfrutem dessa paz com Deus, não se vejam mais em guerra com Deus, porque foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, são novas criaturas, estão unidos com Cristo. Mas quer também que essa paz, um com o outro, estabeleça-se o tempo todo na vida. Essa paz, Paulo vai falar aos Filipenses que é a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz que Deus traz ao nosso coração. Queridos, Paulo quer que essa paz esteja sobre cada um daqueles que pertencem a Deus como filhos amados por causa do sacrifício de Jesus. Amor. Paulo quer que o amor também seja com os irmãos. E que amor é esse? E Paulo fala muito sobre amor nessa carta. Ele fala do amor de Deus para com aqueles a quem ele quer redimir em Cristo Jesus. Ele fala do amor entre irmãos. Ele fala do amor do marido para com a esposa. Ele fala do amor em sentido mais geral. Ele trata do amor em todas essas dimensões. E é esse amor que ele quer que os irmãos continuem desfrutando. Então vamos ver. Capítulo 1, verso de número 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou. Capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o texto segue dizendo que Deus então envia Cristo para morrer em nosso lugar. Capítulo 3, verso 19, ele está orando pelos irmãos de Éfeso, e ele ora o seguinte, pedindo que Deus permita que eles conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais assim tomados de toda a plenitude de Deus. Nós poderíamos ler todos os outros versos, mas eu vou deixar isso para você fazer. O que eu quero que você tenha em mente é que Paulo está orando para que a paz seja com esses irmãos, o amor seja com esses irmãos. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, Paulo vai dizer da fé, da esperança e do amor. E dessas três virtudes, ele vai falar que o amor é o mais importante, é o maior. Queridos, o amor não pode existir em direção a Deus se antes você não entender e se entregar ao amor de Deus por você. E o amor não pode existir em direção ao outro
se você não desfruta do amor de Cristo por você. Não tem como. Então nós somos inundados pelo amor de Deus para assim expressar amor em direção ao outro. João vai afirmar na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Fé. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra fé? Você pode olhar vários textos bíblicos para buscar a definição do que é fé. Fé, na Bíblia, não se trata apenas de uma crença intelectual, de um conjunto de crença, mas de confiança e compromisso num relacionamento com Deus, aquele que gera a fé. A palavra que Paulo usa aqui para fé é uma convicção, é uma crença convicta que diz respeito ao meu relacionamento com aquele a quem eu deposito essa fé. A gente poderia resumir da seguinte forma: fé é a confiança e o conjunto de ensinos de Jesus Cristo que envolve o jeito de viver o relacionamento com Deus e com o mundo ao meu redor. Fé é a confiança e o conjunto de ensinos de Jesus Cristo que envolve o jeito de viver o meu relacionamento com Deus e uns com os outros, com o mundo ao meu redor. Então, Paulo está falando da fé que vence o mundo, a mesma que João vai falar lá em 1 João 5,4. Fé significa confiança em Deus, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele apresenta para nós como verdade. Então, Paulo quer que paz, amor e fé seja com esses irmãos. Agora, perceba como Paulo ora. De onde vem essa paz, esse amor e essa fé? Da parte de Deus, o Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é algo que eu e você consigamos produzir. É algo que vem de Deus. É Deus que derrama amor, é Deus que derrama paz, é Deus que derrama fé, é Deus que gera paz, é Deus que gera amor, é Deus que gera fé. É por isso que no verso 24 ele volta a frisar a palavra que eu entendo ser a palavra que Paulo mais ama: graça. Graça. Eu não fiz nada por merecer, no entanto, Deus derrama graça sobre a minha vida, derrama amor sobre a minha vida, derrama fé sobre a minha vida, derrama paz. Eu não queria saber de Deus, e Ele me reconciliou com Ele, eu não estou mais em guerra. Isso é maravilhoso, e Paulo quer que esses queridos irmãos entendam. Queridos, esses preciosos tesouros aqui são concedidos pelo Pai e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo gerar paz, eu só posso expressar paz que Deus derramou na minha vida. Eu só consigo amar a Sara porque Deus derramou amor sobre mim. E eu posso vê-la como minha irmã em Cristo e amá-la. Eu só posso viver em fé, confiante no Senhor, porque Ele derramou essa fé. Eu não gero fé, você não gera fé. É por isso que ele termina a oração dizendo: graça seja com todos. Porque senão vocês não vão conseguir cumprir tudo aquilo. Deus Pai é a fonte do amor, da fé, da paz, da graça. Jesus Cristo é aquele que, por causa da sua obra na cruz, concede como dons a todos nós. Meus queridos irmãos, é por isso que chama-se graça. É Deus quem concede. Então, qual é o meu papel? E o seu papel? Segundo a carta que Paulo escreve aos Efésios, segundo o ensino bíblico, o meu papel, o seu papel, é nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante do Senhor e pedir: Pai, derrama sobre mim. Eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Mas em Cristo Jesus, e como eu estou unido em Cristo Jesus, e Ele amou perfeitamente, eu posso. Então, Pai, gera amor em mim. Deus, eu não consigo ter paz com fulano. Não tem jeito. O nosso bigode não se trança. Mas, Pai, o Senhor pode gerar paz no meu coração. E o Senhor pode gerar reconciliação. O Senhor já fez isso, o Senhor já nos reconciliou. Então eu posso chegar e ter paz e amar. Meus queridos,
No verso 24, ele não apenas destaca a importância da graça como fundamento para a nossa existência em Cristo e vivência, mas ele diz que essa graça estará sobre todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Como amar sinceramente se é o próprio Deus que derrama amor? É ser sincero de que você não consegue amar a Deus sinceramente e pedir, Senhor, por favor, por graça, por favor divino, me ensine a amar sinceramente a Cristo. Ele está falando de retidão. Ele está falando de obediência à palavra. Ele está falando de vitória sobre o pecado. Ele está falando de resistência contra a luta, contra a tentação, contra as ciladas do diabo. Porque Paulo acaba de colocar para mim e para você que nós estamos em guerra espiritual. Uma vez que esse amor por Cristo está presente no coração de todos aqueles que são amados por Ele e que foram convencidos do seu pecado e redimidos pela fé, então, cada vez mais que eu me coloco diante dEle em oração, me coloco diante dEle lendo essa palavra, porque Paulo tem em mente que os seus irmãos acabaram de ler ou de ouvir a leitura da carta aos Efésios. Então, quanto mais eu estiver em oração e buscando e ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, mais eu vou sendo tomado pela consciência da graça e mais forças eu tenho para vencer o pecado e mais eu me entrego ao Senhor da minha vida. Sabe que graça é essa que Paulo está falando? É a mesma graça do capítulo 2, a partir do verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, chegou até nós e continuará até a volta de Jesus, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, glória a Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. É dessa graça que Paulo está falando. E você viu quantas vezes a palavra graça apresenta aqui. Por isso que eu desconfio que era a palavra que Paulo mais gostava. Ele ele coloca alguns adjetivos, né? Aqui ele fala suprema riqueza, em outro lugar fala superabundante graça, tentando pintar o que significa essa graça que a gente não consegue entender direito. Meus queridos, eu quero concluir com algumas aplicações para a gente. Mas primeiro, eu quero que você tenha em mente, Paulo, ele não conclui a carta revisando para os seus leitores e para nós que lemos hoje, o propósito da igreja, como torná-la relevante no mundo, como se opor ao diabo que quer destruir e impedir que o mundo conheça. Ele não chama-nos para rever a doutrina que ele já falou nos versos 1, 2 e 3. Não. Paulo termina a carta falando para mim e para você da importância da graça, vinculada à oração, porque ele está orando. Ele começa orando, termina orando. Graça no início, graça no fim. Ah, queridos, como eu desejo que isso inunde o nosso coração. Precisamos de orar como se tudo dependesse de nós. E trabalhar como se tudo dependesse de Deus. Nós estamos juntos com o Senhor. Então oramos e descansamos, confiamos na sua graça, naquilo que Ele vai fazer. Se nós queremos ter uma igreja relevante em Brasília, nós precisamos orar, precisamos trabalhar confiados na graça do Senhor. Precisamos pedir graça. Se nós pretendemos ser uma igreja que chame os homens para conhecer Jesus Cristo, chame as pessoas para olhar para Cristo e experimentar a vida nele, nós precisamos orar, precisamos nos debruçar nessa palavra, precisamos pregar essa palavra, precisamos confiar na graça de Deus. E nisso, ou isso, em meio a lutas, a guerras,
as ciladas do diabo, que se levanta o tempo todo para nos afastar como irmãos, para afastar marido e mulher, pais e filhos, para nos afastar em todas as nossas relações, inclusive do nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo insiste na oração, porque o diabo vem para te afastar de estar na presença de Deus. A oração, meus irmãos, está no verso 18, tem que ser em todo o tempo no Espírito, tem que ser vigiando o tempo todo, tem que ser com perseverança o tempo todo e por todos os santos, por todas as pessoas que você conhece e as que você não conhece. E eu quero muito, queridos, que isso inunde o nosso coração nessa noite. Paulo sabe da nossa dependência da graça, mas ele confia que Deus está derramando abundantemente, porque é o propósito de Deus fazer isso. Não nasceu no meu e no seu coração ser uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Brasília, e pregar o evangelho nessa cidade, desejando que as pessoas venham para Cristo. Isso nasceu no coração de Deus, e graciosamente Ele tem inundado o nosso coração com o mesmo desejo que está no coração dEle. E quanto mais intimidade eu e você tivermos com Ele, mais o nosso coração vai sentir o que está no coração dEle. Mais confiança nós temos nele, mais forças nós temos para a glória dEle. O mais rico presente que a graça dá para mim e para você é o privilégio de anunciar essa graça. O mais rico presente que a graça dá para mim e para você é o privilégio de anunciar essa graça. Você falar para as pessoas que Cristo morreu na cruz por elas quando elas não querem nem saber de Jesus. E ali, por graça, ela crê. Ser quebrantada por esse amor. Se jogar de joelhos diante do Pai. O que é que nós vimos até aqui? O que cremos, como vivemos. Aquilo que eu creio define como eu vivo. Por toda a carta, Paulo quer mostrar, quer ensinar, que nós somos chamados muito mais para ser, termos a identidade em Cristo, do que fazer para Deus. Por quê? Porque Paulo entende que o fazer é a expressão natural do ser. Logo, ser me leva a fazer. E eu sou pelo que creio. Creio em Cristo. Sou de Cristo. Vivo por Cristo. Vivo para Cristo. O que cremos, como vivemos. Se nós inundarmos a nossa mente, o nosso coração dessa palavra, fomos tomados por essa verdade de Deus, do seu amor, da fé, da paz e da graça que Ele derrama sobre nós, então viveremos tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você. Mas eu quero fazer 3 aplicações rapidamente. À luz dessa sessão final da carta, eu quero desafiar a Igreja Presbiteriana de Brasília a aprofundar a nossa comunhão, a aprofundar nossa vida de oração e a aprofundar o nosso encorajamento mútuo. À luz desse final. Aprofundarmos a nossa comunhão, aprofundarmos a nossa oração e aprofundarmos o nosso encorajamento mútuo. O que eu quero dizer com isso? Ou como nós vamos fazer isso? Eu quero olhar para Paulo. Paulo ora o tempo todo nessa carta. Ora pelos irmãos, pede depois para os irmãos orarem por ele. Primeiro ele dá o testemunho, primeiro ele dá o exemplo. Todo o tempo orando para os irmãos. Para no final falar assim, ora por mim. E eu penso que na mente de Paulo está o seguinte, vocês já viram tanto que eu oro por vocês. Então agora orem por mim, porque eu preciso. Meus irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, insistentemente, continuamente, perseverantemente. Eu preciso de oração contínua. O que me mantém de pé é a graça de Deus, que age na minha vida por causa da intercessão de tantas pessoas. E é o mesmo na sua vida. Não percamos isso de vista. Lembrando que a oração é uma das armas, da arma forjada pelo Senhor. Precisamos orar. Invista tempo para orar pelos irmãos. Você saiu daqui, foi para o nosso salão social, está tomando um chazinho gostoso, quentinho, que o Tião faz. Começa a conversar com alguém. A pessoa compartilhou alguma alegria, chame ela para orar. Agradeça a Deus junto com ela. Ela compartilhou alguma preocupação, chame ela para orar. Ore com ela. Interceda a Deus por ela. Quando alguém chegar e falar com você assim, ore por mim,
porque eu tenho andado tão angustiado. Não diga, tá bom, eu vou orar, e vire as costas e vá embora. Chame ela para o cantinho e ore naquela hora. É seu irmão, é sua irmã. Está passando por um momento difícil, tem alguma dificuldade. Precisamos, como igreja, fazer isso. Mas Paulo não apenas orou, mas Paulo investiu na comunhão. Como que Paulo investiu na comunhão, meus irmãos? Paulo visitou. Paulo foi às igrejas, e quando ele não foi, ele enviou alguém. Então, Paulo buscava estar junto das pessoas. Nós temos agora a festa do milho no dia 17 de março. Excelente oportunidade para você conhecer pessoas novas, excelente oportunidade para você ter um momento de comunhão, de você compartilhar da sua vida, de você estar mais próximo de outros irmãos, que talvez você não conheça. Nós vamos para lá no dia 16, para preparar todo o ambiente para a festa no dia 17. Hoje, quando você sair aqui no hall, tem um mural com as várias áreas que nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Você vai pegar um formulário, vai preencher, e vai se dispor para ajudar, e vai estar lá conosco para a gente ter um momento de comunhão, juntos, de alegria, na presença do mesmo Deus que é o nosso Pai. Paulo fez isso. Mas, queridos, como é que nós encorajamos uns aos outros? Como é que nós compartilhamos daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida? Sim, o momento de compartilhamento, o momento de comunhão é importante para isso. Mas eu queria que a gente fosse muito mais específico e intencional. Paulo escreveu cartas. Quando ele não foi lá falar pessoalmente, ele escreveu cartas. Eu não estou querendo que você saia escrevendo e-mail para todo mundo. Eu estou querendo que você vá conversar com as pessoas e você compartilhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. Paulo fez isso escrevendo cartas. Paulo fez isso quando ele não conseguia ir lá e conversar e falar com as pessoas. Como ele passou em Éfeso, tanto tempo ensinando na escola de Tirano. Eu quero desafiar você, talvez mais do que desafiar você. Eu quero que você compreenda o privilégio que é você ouvir aquilo que Deus tem feito na vida de um irmão. O privilégio que é você compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida para outro irmão. Não desperdice esse privilégio que Deus tem dado para você. Não jogue isso fora. Isso é graça de Deus. Graça de Deus para mim, graça de Deus para você. Então, nós vamos investir na intercessão mútua. Nós vamos investir na comunhão. E nós vamos encorajar com a palavra. Eu sei que você lê a Bíblia. Eu sei que você tem momentos de devocional onde Deus fala profundamente ao seu coração. Não fica só para você. Fala comigo, compartilhe comigo, com a Júnia, com a Irma, com o Edson, com o Marcelo, com a Silvana. Compartilhe aquilo que Deus está fazendo. Isso vai gerar em nós crescimento. A graça vai superabundar, o amor, a fé, a paz. Isso vai alcançar outras pessoas. Como é que você chegou aqui hoje? Eu sei que você orou pedindo para que Deus falasse ao seu coração e vivificasse sua vida. Nós precisamos de orar, nós precisamos descansar nessa graça maravilhosa. Antes de orar, queridos, Paulo não é nada. A carta que ele escreve aos Efésios não veio do coração dele. Tíquico ser enviado não é ideia de Paulo. Tudo isso é articulado, é montado, é orquestrado pelo único e verdadeiro Deus. Deus salvou Paulo. Deus colocou no coração de Paulo compreensão acerca do Evangelho. Deus colocou em Paulo sabedoria e unção do Espírito para escrever aos Efésios. Deus colocou no coração de Paulo enviar Tíquico. Essa palavra chega até mim e a você por causa de Deus. Não é por causa de Paulo. Paulo foi instrumento. Nós, pastores que estamos pregando essa carta, desde o ano passado, somos apenas instrumentos, porque tudo é ideia de Deus para alcançar o seu coração. Isso é graça. É graça. Graça sobre a sua vida. Graça sobre a nossa vida. Então, tome essa carta aos Efésios, leia de novo. Deixa Deus falar ao seu coração aquilo que Ele ainda não falou, através das mensagens pregadas. E compartilhe isso com seus irmãos. Eu convido você a orar por isso agora. Você já vai colocar em prática. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Você que já é
crente em Jesus Cristo. Coloque isso diante do Senhor, ore por isso. Diga para o Senhor que você quer ser cheio de paz. E aí você vai poder acolher as pessoas que chegam aqui. Você vai se preocupar. Quando um visitante chega aqui, você vai querer ir atrás dele e conversar com ele. E compartilhar da paz que você tem e convidá-lo para fazer parte dessa paz em Cristo Jesus. Porque você o ama e a sua fé você quer que ele também experimente. Então ore como igreja. Vamos orar pelos nossos visitantes, por aqueles que chegam aqui, para que nós os acolhamos como nós fomos acolhidos por Deus. E vamos compartilhar o Evangelho. Vamos orar uns pelos outros. Vamos visitar uns aos outros, meus irmãos. Vamos pedir a Deus para gerar essa comunhão. Vamos visitar os vizinhos para anunciar-lhes o Evangelho. Ore por isso. Mas há um convite para você que está aqui nessa noite e que ainda não faz parte da família da fé. Para fazer parte dessa família da fé, você precisa crer em Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você vive distante dele, mas que você não quer mais. Você quer agora viver aos pés de Jesus. Você quer aprender desse amor, dessa paz, dessa fé. Você quer desfrutar dessa graça. Então você quer entregar sua vida a Jesus, você quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você quer que Ele seja o dono da sua vida, você quer que Ele conduza a sua vida, você não quer mais seguir os seus passos, você quer fazer parte dessa comunhão verdadeira, você quer ser alvo das orações dos irmãos, você quer conviver nessa comunhão, você quer entender esse amor, desfrutar desse amor. Se você quer fazer isso hoje, ore. Não há mistério. Aí na sua mente, diga assim: Jesus, eu me arrependo da vida que eu tenho seguido. Eu entendi o grande amor do Senhor. Eu entendi que essa pretensa autonomia minha de viver longe do Senhor é pecado. E é por isso que eu sinto um vazio tão grande dentro de mim. Mas nessa noite eu sou constrangido por esse grande amor. E por causa do sacrifício que eu vi que Jesus fez, Ele morreu na cruz no meu lugar, eu quero pedir que o Senhor tome a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E quero que o Senhor me ajude a viver esse amor. Confiado na Tua graça, porque eu não tenho nada a oferecer, a não ser os meus pecados, que eu os coloco diante do Senhor. Faz assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero pedir que você converse comigo lá fora, quando a gente terminar o culto. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer pela carta que Paulo escreveu aos Efésios. Uma carta que nos ensinou ao longo desse tempo que aquilo que nós cremos vai determinar como nós vivemos. Existe muito mais a aprender acerca da Tua vontade e da Tua verdade para nós. Por isso nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, em cada mensagem pregada nesse púlpito, seja aos domingos, seja às quartas-feiras, cada mensagem que é pregada nessa igreja e nas atividades das unidades internas de trabalho, seja através da leitura que cada crente dessa igreja tem feito no plano bíblico. O Senhor começou a boa obra e é o Senhor que vai completá-la em nós. Nós não conseguimos por nós mesmos, nós nos entregamos a essa graça maravilhosa para experimentar o agir do Senhor. O que nós fazemos aqui, Pai, é reconhecer a nossa dependência. Nos colocamos diante do Senhor pedindo, por favor, Pai, por Tua graça, por Teu grande amor por nós, continua falando ao nosso coração. Continua nos atraindo a Ti mesmo por esse grande amor. Continua, Pai, nos impulsionando a anunciar esse amor aos amigos, aos vizinhos, àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a tomar toda a armadura, a verdade, a paz, a justiça, a fé, a salvação,
a tua palavra e a oração, para que de fato experimentemos a vitória que o Senhor já concedeu a nós, em Cristo Jesus. É assim que nós oramos e descansamos na certeza de que, como dependentes do Senhor, vamos testemunhar a resposta a essa oração. O Senhor é o maior interessado em que vivamos para Ti, segundo o Teu plano. Então, aguardamos no Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando nós resistimos à Tua vontade, perdoa-nos, ó Deus, quando nós fugimos para o mundo e somos seduzidos pelas coisas, pelas filosofias, pelo ensino do mundo e nos afastamos da Tua palavra. Queremos ser aproximados a ela. Faz assim, que domingo que vem, ao vir para cá, nós já tenhamos um testemunho diferente, já participemos do culto ao Senhor diferentes, por causa da semana vivida na Tua presença. Não será fácil, o diabo vai se levantar, mas nós temos a armadura do Senhor. Então confiamos naquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.